Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, ele pregou aos discípulos. O ensinamento foi aos discípulos. Mas nós vamos ler o princípio que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: vamos fazer algumas observações. A primeira é que ele pregou o capítulo 5, 6 e 7 assentado. As pessoas religiosas pensam que deve haver uma posição ou uma veste ou algum rito em relação à fé e ao reino do céu. Quando Jesus pregou sobre o reino do céu, ele pregou assentado. E quando diz que subiu ao monte, significa que o povo do reino do céu é no Espírito. O monte ele representa também estar no Espírito Santo, estar no Espírito de Deus. E para ouvir essa palavra, nós precisamos de estar no Espírito. E também não podemos estar com as multidões. Ele deixou as multidões e subiu. Aqueles que o seguiam eram seus discípulos. Portanto, o reino do céu é para aqueles que o seguem. E a primeira coisa que ele diz está no versículo 3. Bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós nos perguntamos, por que o reino dos céus é dos pobres de espírito? Vamos ler ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 a seguir. Jesus disse assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Portanto, Deus fez algo oculto, está em oculto, e o reino do céu está em oculto, para ser dado aos pequeninos. Note que o reino está oculto dos sábios e instruídos. Nós vamos ver na carta de Tiago porque o reino do céu está oculto dos sábios e instruídos. Então, o que é pobre de espírito, humilde de espírito, é não confiar na própria instrução e na própria sabedoria. A questão toda é que quanto mais instruídos e quanto mais o nosso intelecto é cheio de sabedoria da carne, sabedoria humana, mais dificuldade nós temos em relação ao reino do céu, o qual exige humildade para que seja recebido ou recebamos a revelação da sua realidade. Portanto, se o reino está oculto dos sábios e instruídos, humildes de espírito ou pobres de espírito são aquelas pessoas que desprezam a sua própria sabedoria, a sabedoria humana, a sua própria conclusão e seu próprio raciocínio e aceitam o que Deus diz como verdade, como realidade, e tem fé e confia em Deus. Isto realmente é algo tremendo e maravilhoso, pois assim nós recebemos o reino do céu, como pequeninos, com simplicidade de coração. O coração é a nossa mente, e na nossa mente nós armazenamos todas as informações que nós temos. Então, para recebermos a informação a respeito do reino do céu, nós temos que dar lugar, nós temos que esvaziar de nós mesmos, ser vazios da nossa própria sabedoria e da nossa própria instrução. Na realidade, os homens são inclinados a se orgulhar do seu título, da sua sabedoria intelectual,
do seu poder de raciocínio e da sua própria inteligência. Mas, diante de Deus, estas coisas podem se tornar coisas que vão dificultar o recebimento, a fé e o conhecimento da realidade do reino do céu. A própria religião carnal e humana se torna um obstáculo. Vamos perceber que os judeus, os escribas e fariseus, eles estudavam as escrituras, eles sabiam tudo a respeito do Messias, mas quando o Messias estava diante deles, eles não puderam percebê-lo, porque deveriam ter uma percepção mental, uma percepção intelectual, mas eram orgulhosos da sua própria instrução e sabedoria. Portanto, a palavra de Jesus e a instrução de Jesus, no que diz respeito ao reino do céu, é que o reino pertence aos humildes. E este é um princípio para entrarmos no reino. No contrário, nós vamos ficar no mundo com a sua sabedoria, sua carnalidade, a sua honra, com o elogio uns dos outros, com aquilo que o homem traz e eleva. Este é um outro motivo que Jesus diz em outra passagem, que o que é elevado diante dos homens é abominável diante de Deus, porque o homem eleva a si mesmo e despreza a Deus e não dá honra a Deus. Vemos também que a sabedoria, e Tiago diz isto no capítulo 3 da sua carta, da seguinte maneira, no versículo 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento de divisão, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de males. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Portanto, nós vamos perceber que o homem ficou cheio de inveja, de divisão, de glória própria, na sua própria sabedoria, no seu próprio raciocínio. Mas isto em relação ao reino de Deus, ao reino do céu, é nulo, não serve, pois o homem não aceitará as coisas de Deus por si mesmo, por sua própria inteligência e sabedoria. Estas coisas levam à divisão, levam à glorificação da carne. Por isto, a sabedoria que vem do alto para os pobres de espírito é a sabedoria do reino do céu, porque a verdadeira sabedoria é quando nós recebemos a instrução de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é a instrução de Deus. E ele nos traz, através do Espírito Santo, algo puro, algo pacífico, algo tratável, cheio de misericórdia e bons frutos. Somente o povo do reino pode receber isto, porque esvaziando de si mesmo pela obra da cruz em Cristo, nós nos tornamos aqueles que estão no reino do céu por revelação do Espírito Santo. E Deus mesmo agradou-se ocultar o reino dos orgulhosos para revelar aos pequeninos. É assim a revelação do Espírito Santo. É assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta é a graça que nós recebemos. Então, compreenderam porque os pobres de espírito é a eles que pertencem o reino do céu? Porque, por simplicidade, por fé, recebem a sabedoria do alto,
a instrução de Deus, a palavra de Deus, e com fé e confiança, a obra do Espírito Santo é feita nos seus corações. Quanta graça há nisto, quanta riqueza, quanta vida, quanto poder. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Recorde-se, essas palavras gloriosas de Jesus Cristo. Jesus Cristo as falou sentado no monte, sentado no chão. É assim, as coisas de Deus não são dirigidas conforme as organizações humanas e religiosas, mas segundo o Espírito lá do alto. Bendito que vem no nome do Senhor. Amém.